do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez a gente fala sobre mercado de frango com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, e vai nos trazer mais detalhes, então, de como que foi o andamento desse setor no mês de março e como a gente começa o mês de abril, então, para o mercado de frango. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, Letícia. Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. Juliana, nesse misto, né, que a gente tem aí, então, das proteínas animais, o frango a gente sabe que é uma carne muito consumida aqui no Brasil, que a gente também tem parceiros comerciais, né, mais de 100 países importam a nossa carne de frango. Então, o mês de março, como que foi o fechamento? Como que a gente amarra, né, esse mês para depois a gente começar a falar do que vem agora, então, pela frente em abril? Letícia, o desempenho do setor avícola agora em março ele foi muito bom, né? Nós observamos aqui um movimento de aumento de preços para todos os produtos de origem avícola, então, do pintainho até cortes e miúdos, e isso muito ligado à questão do aumento na procura, né? Tanto interno quanto externo. Certo. E aí, além dessa questão do aumento da demanda interna e externa, há algum fator também ligado aos custos de produção, que a gente sabe que está em alta não só para a produção de carne de frango, mas para outras proteínas também? E isso pode ter contribuído num aumento de preço para chegar um repasse até o consumidor final, ainda que não na integridade? Com certeza, Letícia. Os custos de produção eles seguem sendo, né, o grande calcanhar de Aquiles aí para os agentes, e eles têm aproveitado esse momento de elevação, né, na procura, tanto externa quanto interna, justamente para fazer esses repasses, né, porque não é somente os custos com os principais insumos da atividade, milho e farelo de soja, que estão aumentando. Os custos também de frete, né, com combustíveis, e também de energia elétrica também tiveram aumentos aí significativos nos últimos meses. Então, diante desse cenário, os agentes eles têm sim aproveitado esse momento de boa liquidez da carne e do animal também, né, para fazer esses repasses aí de custo, né? E falando em números, Juliana, no mês de março, vamos pegar aí, então, por exemplo, o frango congelado, né, que é um dos produtos que o CPEA acompanha bastante. Como que a gente entrou em março e como que a gente fechou o mês para ter uma ideia de como que foi esse compasso de preços até o final do mês? Março, na verdade, para todas as regiões que a gente acompanha, o movimento, né, foi de aumento de preços na casa dos 2 dígitos para todas as praças. O frango congelado, por exemplo, que é um produto que tem tido bastante liquidez, ele fechou aí acima dos R$ 7 no mês de março e um aumento de mais de 22% em relação a fevereiro. E quando a gente compara com março do ano passado, esse movimento é um pouco mais de 17%. Ou seja, o mercado foi muito bem em março e segue, né, operando aí nesses patamares elevados agora em abril. É isso que eu ia te perguntar, Juliana, agora para o mês de abril, o que deve acontecer com esse mercado? A gente deve sentir alguma baixa, justamente porque a gente teve esse aumento, né, de 2 dígitos. Esse preço ele deve recuar um pouquinho ou não? Devemos seguir na sustentação? E quais são os fatores que devem continuar sustentando esses preços? A expectativa é que os valores eles continuem em patamares altos. A gente sabe que segunda quinzena de mês, às vezes acaba havendo aí um pouco da retração da procura interna, por conta da questão do menor poder de compra da população, mas ainda assim a gente está trabalhando com a expectativa de patamares altos de preço para carne de frango, diante desse cenário de preço de carne bovina ainda bastante elevado, e os preços da carne suína também aumentaram no último mês. Ainda que tenham cedido na segunda quinzena de março, também tiveram um aumento. Então, isso faz com que o frango ainda continue sendo uma proteína alternativa mais em conta em relação às demais carnes. Então, no mercado interno, isso é um fator que pode ser determinante para a sustentação de preço. E a gente acredita também que a demanda externa ela siga bastante elevada, porque
o conflito na Ucrânia ele ainda está acontecendo, e a gente tem um aumento também de casos de gripe aviária no hemisfério norte. Então, muitos agentes acabam, né, muitos mercados acabam se voltando para o Brasil, que tem um status sanitário bastante consolidado, e faz com que a nossa oferta aqui interna acabe ficando um pouco menor, e isso pode ser um fator que contribua aí também para a sustentação de preços ou até mesmo uma alta. E em relação aos custos de produção, Juliana, nós temos as informações que acompanhamos, né, semana a semana, dia a dia, de que os preços de insumos que são essenciais, né, para a atividade, como milho e farelo de soja, seguem em alta. Abril eles devem continuar em patamares altos. Como que deve ficar essa relação de troca, né, entre o preço pago ao produtor pela ave e o preço, a cesta de custos de produção, vamos dizer assim? Nós acreditamos que esse movimento ele deva ser similar ao que aconteceu agora em março, né? Agora em março, no último mês de março, os preços desses insumos, milho e farelo de soja, eles aumentaram, mas o preço do frango ele subiu numa intensidade um pouco maior. Então isso fez com que o poder de compra do avicultor ele acabasse subindo, né, em relação ao que foi aí o mês de fevereiro. Então, isso foi muito positivo para o setor, de modo geral. Agora, em abril, infelizmente, no médio, no curto e médio prazo, a gente não vê uma sinalização de recuo significativo no preço desses principais insumos, por conta de fatores que a gente vem acompanhando, que é principalmente essa questão de incerteza em relação a como é que vai ficar a oferta de fertilizantes, né, e adubos que são usados para o cultivo de milho, soja e cana-de-açúcar também, que é uma outra cultivo, né, que demanda muito desses insumos. Então, diante desse contexto e desse conflito na Ucrânia, né, que faz com que esse movimento de apreensão no mercado global seja ainda maior em relação à oferta de fertilizantes, tendo em vista que eles são grandes fornecedores, então isso realmente vai continuar sendo um grande desafio aí para o produtor. Então, a aposta realmente está sendo nessa manutenção, nessa sustentação no preço do frango, para conseguir manter aí um pouco de margem para a atividade. Certo. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Estivemos aqui, portanto, com Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo então um panorama a respeito do mercado do frango no mês de março e quais são as expectativas agora para o mês de abril que a gente acabou de começar. Segundo ela, no mês de março houve um aumento, uma recomposição desses preços que vieram baixos até a virada da quinzena de fevereiro. Em fevereiro, esses preços começaram a aumentar e se consolidaram em março. Por exemplo, o frango congelado, que é um dos produtos acompanhados pelo CPEA, em março teve um aumento de 22% em relação a fevereiro. Então, saindo de fevereiro de uma média de R$ 5,81 o quilo, passando para R$ 7,10 o quilo. E isso, segundo ela, aconteceu para outros cortes, outros tipos de produto ligados à carne de frango. E segundo ela, isso é motivado pela demanda interna, uma vez que a gente vê as outras carnes concorrentes com um preço bastante elevado, principalmente a carne bovina, e também pela demanda externa. Além da gente ter uma pulverização muito grande nas nossas exportações, há também a questão da gripe aviária, que está pegando vários países do hemisfério norte, e também o conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia é o sexto maior exportador de carne de frango, então os países que a Ucrânia não está conseguindo atender, isso abre uma oportunidade para o Brasil também começar a entrar nesses mercados, ainda que de forma incipiente, mas sim representa uma grande oportunidade. E agora, então, para o mês de abril, a expectativa do mercado é de sustentação nos preços, justamente pela manutenção desses fatores, né, desses suportes de mercado que a gente tem, que são principalmente em relação à demanda interna e externa. Mas outro ponto de atenção continua sendo os custos de produção, que seguem altos, não tem uma previsão muito imediata para baixar.
justamente também pela questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente vê a questão dos fertilizantes sendo alvo de preocupação dos produtores, além das perdas que a gente já teve nas safras de grãos do Brasil. Então, os preços dos insumos para a alimentação dos animais devem continuar em patamares altos, porém, os preços pagos ao produtor pelo frango devem subir numa proporção um pouquinho maior. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.